Agora, a gente falou muito de negócio, acho que o pessoal deve estar até pensando assim: "Caracas, mas é summit, são os cursos, é a agenda de eventos". E aí eu te pergunto, saindo um pouco dos negócios agora, né, entre aspas, como que você consegue você até abriu para o pessoal como que você planeja a sua agenda, mas pensando numa vida, que a gente costuma falar que a vida é uma estratégia, até uma frase sua, mas como conseguir tempo para casar a vida pessoal com a profissional? Porque assim, o seu dia, o nosso dia, ele é muito corrido. Você tem diferentes negócios, é muita coisa para cuidar, mas tem suas filhas, tem sua esposa. Como que casar isso estrategicamente para conseguir colocar o negócio junto com o lazer, com o descanso, enfim, com a academia? Pois é, o conceito que eu carrego é um conceito de que não existe como mais separar a nossa vida. Porque Uhum. sempre foi dito que você tinha que separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. E, na minha visão, as coisas elas não devem ser assim. Porque as coisas elas estão interligadas, elas estão interlaçadas. O que a gente precisa entender é como é que a gente vai conduzir que as coisas andem totalmente juntas e Uhum. misturadas, ao mesmo tempo que em alguns momentos você faz ali uma segregação de esforço, por exemplo, de energia, por exemplo, em determinados momentos da sua vida, por exemplo, mas que você consiga fazer com que as coisas elas andem todas juntas de uma forma mais equilibrada. Tá. Então, quando você olha, por exemplo, a minha agenda, você vê, a agenda realmente é bem puxada, bem Uhum. significativa. Mas ela não é somente uma agenda de negócio. Não. É uma agenda que eu tenho compartilhado, inclusive, contigo, por isso que você tem acesso à agenda, né? Porque você olha ela para poder definir alguns compromissos que você vai requisitar, e não somente você, outras pessoas também que me requisitam um compromisso têm acesso à minha agenda. Então, por exemplo, você sabia que antes desse nosso podcast eu estava onde? Era médico hoje. Estava no médico, entendeu? Só que acontece o seguinte, se você fosse pensar numa vida totalmente segregada, você pensaria assim, ah, mas você vai no médico no horário que você tem uma coisa profissional para você fazer, né? Aí, não, eu vou no médico, eu encaixei isso dentro da minha agenda, agora eu tô aqui para meus compromissos profissionais, eu poderia sair para uma reunião pessoal na hora do almoço, ou também para uma reunião de negócios, entendeu? Nesse Aham. momento, e por aí vai. Então, ou seja, você pegar a minha agenda e você começou a trazer muito, talvez até pela própria convivência, começou a trazer muito isso também para a sua própria agência, que como a gente vive pelo nosso negócio, né? A gente vive em volta do nosso negócio, não é que a gente vive pelo negócio, mas a gente vive em volta do nosso negócio o tempo todo, então a gente tem ali um conceito de 24/7, ou seja, É. não existe uma limitação de momento que a gente vai se falar, por exemplo, se for necessário para o nosso negócio. Uhum. Porque a gente se fala o tempo todo, né? Quando necessário. Sim. É claro que no final de semana existe uma descompressão natural que é feita Uhum. e existe um respeito que existe também em relação a esses momentos. Sim, e até para a gente se conhecer muito bem, a gente sabe quando o outro já tá no No esgotamento, então a gente limite. fala assim: "Meu, não vou chamar ele para falar disso que eu posso falar na segunda-feira". Exatamente, tem esse aspecto também que é administrado e tal. Só que você, durante o seu dia, você precisa encaixar sua unha, você encaixa sua unha. Se você precisa encaixar uma massagem durante o dia, você vai lá e encaixa a massagem durante o dia e tá Sim. tudo certo, entendeu? Uhum. Por quê? Porque no dia seguinte, ou porque até às vezes no mesmo dia, nós estamos na pauleira até 10 horas da noite. Sim. Então, o que a gente precisa entender é que nesse conceito da vida estratégica, a gente vai administrando os elementos que são os elementos principais para você poder ter resultados, que é você ter um foco no seu negócio, você ter um foco na sua vida pessoal, incluindo a saúde e tudo mais, incluindo a saúde mental, entendeu? Uhum. Incluindo os hobbies que você vai ter, incluindo o tempo para você, e você ter um foco na sua família. Se você tem sucesso no negócio, mas a sua vida pessoal tá uma merda, você vai ter uma vida frustrada. Sim. Porque você vai pagar o preço por ter uma vida pessoal de merda. E Se você tem foco na família, mas você tem um insucesso profissional, beleza? Você tem uma família linda, maravilhosa, mas você não consegue dar condições para a sua família, você não consegue dar educação para os seus filhos, você não consegue escolher aonde você quer ir com a sua família, você quer ir para uma viagem, você fica olhando assim, cara, existe o poder da escolha. Você pode escolher não gastar para ir para um destino,
Mas não significa que você não possa ir para aquele destino. Foi uma escolha sua não ir para aquele destino. Porque tá caro e pronto, acabou. Por exemplo, a gente está olhando agora a viagem, já faz algum tempo que a gente está olhando viagem, por exemplo, para a virada do ano. Tá surreal os preços, mas não é só eu que tá tendo que tem essa clareza que tá surreal. Eu posso escolher não ir e ponto final. Sim, Porque não quero gastar aquele dinheiro com isso. e eu posso na semana seguinte, por exemplo, ir para um outro destino muito foda e pronto. Por quê? Porque existe o equilíbrio entre a vida profissional que te dá base para você poder escolher o que você quer fazer na sua vida familiar Uhum. e também na sua vida pessoal. Então, por exemplo, esse médico mesmo que eu fui hoje, pelo meu convênio, eu não conseguia achar o médico. Eu precisava ir no médico hoje por causa de uma questão de agenda. E eu estava marcando essa consulta ontem à tarde. E eu não achava o lugar. E aí, eu achei o cara, só que no particular. Pronto, tá resolvido. Tá resolvido. Resolveu o problema e pronto, acabou. A pessoa que se limita profissionalmente, ou seja, ela não consegue ter resultados profissionais porque ela não consegue desenvolver, ela não tem essa liberdade. Uhum. Só que as coisas, novamente, estão interligadas. Se você não olhar para a sua vida pessoal, se você não administrar ela de forma adequada, a sua saúde, se você não administrar a sua saúde mental, se você não se conhecer, se você, por exemplo, não tiver acesso a processos terapêuticos para a sua vida pessoal, por exemplo, que é necessário para muitas pessoas, Uhum. se você não trabalhar tudo isso, consequentemente, você vai chegar uma hora, você vai surtar, porque isso aqui te exige muito, que é o profissional. Sim. Ou, às vezes, os problemas familiares te exigem muito. E as pessoas olham muitas vezes para o que a gente está fazendo e olham assim, nossa, meu, que foda, né? Fizeram um evento para 2.000 pessoas, todo mundo lá, né, gritando e tal. Só quem tava no meio daquele choro lá do final do evento sabe o que aconteceu antes do evento. Exatamente. Porque assim, os problemas, eles não dão descanso. E a gente não consegue, os problemas pessoal, são os problemas da empresa, porque a gente não vive em torno do Summit, então tem várias outras coisas acontecendo que demandam o nosso tempo. E para fazer uma entrega dessa Entendeu? Aí você olha, por surreal. exemplo, assim, você não sabe, por exemplo, que uma semana antes do Summit eu tava com meu filho na UTI, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Passando por um problema de saúde e tudo mais. Então, quem vê o Anderson lá não consegue mensurar que aquilo que está acontecendo na vida familiar pode influenciar no resultado do profissional. Exato. Só que quando você consegue ter total equilíbrio sobre esses elementos, você consegue ter a clareza do que você tem que fazer. Uhum. Qual é o momento que você desacelera? Qual é o momento que você ignora ou você pega um problema que está fora da sua capacidade de resolver, como, por exemplo, o que eu acabei de citar. Sim. Eu não tinha como resolver, eu não tinha como tirar ele de lá, eu não tinha como fazer alguma coisa além do que eu já estava fazendo. Então, vamos pegar o problema, vamos deixar ele dentro de uma caixa, vamos trabalhar nossa mente para focar no que está sendo feito aqui, para depois a gente pensar novamente esse problema. O que acontece com as pessoas é que as pessoas elas se envolvem com tudo que elas não têm controle sobre isso e trava a vida delas. Não E faz aí, nenhuma coisa nem outra. exatamente. E elas não desenvolvem profissionalmente porque tem problema na família, não desenvolve a família porque não consegue ter condições financeiras que o profissional não permite. Ela não tem uma vida, ela não faz a atividade física, ela não tem uma alimentação adequada, ela não cuida da saúde porque ela não tem acesso para poder ter um profissional para ajudar ela muitas vezes, porque ela não encontra motivação, porque a vida dela, no geral, nos outros elementos também tá uma merda e ela não consegue também ter motivação para poder se cuidar e por aí vai. Então sempre há uma desculpa porque ela não consegue ter uma visão estratégica. Então o meu conceito de a vida é uma estratégia, ele tá pautado entre você olhar esses três elementos. Sim. Entendeu? Porque durante muito tempo eu ajudei muitos empresários a terem resultados, compartilhando aquilo que eu faço na minha empresa, compartilhando aquilo que eu errei, dando para eles insights poderosos e tal. Só que com o tempo eu comecei a perceber que algumas pessoas começavam a se conectar com histórias da minha vida pessoal. Uhum. E essas histórias da vida pessoal, elas faziam isso na cabeça das pessoas. Você viu o exemplo disso na nossa consultoria que nós tivemos. Foi. Nós tivemos uma situação lá que eu não vou citar, que não é o caso, né? Que é uma situação muito pessoal de uma pessoa que estava ali na nossa consultoria,
que eu falei uma frase pra ela, Sim. que depois os meus mentores junto comigo ajudaram a complementar, Sim. que a frase que eu falei pra ela mudou. Cara, aquilo vai mudar a vida dela, Vai, ela. que ela não enxergava. Não. E ela até tomou umas atitudes no decorrer do dia, até voltado pra negócio e tal, que, meu. E foi a virada de chave que ela teve ali.